Boa tarde, meu nome é Yara Gonçalves, eu sou advogada em Campo Grande. Eu sou recém-pós-graduada, pós-graduação lato sensu. Tive o privilégio de ter como professores alguns dos palestrantes aqui do evento, né, a professora Alice Bianchini, o professor Fábio Pereira, também o professor Fábio Guarani. Gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade para parabenizar a organização do Congresso, que reúne tantas autoridades de excelência, né, direito de gênero e políticas públicas. E eu estou aqui para falar de desigualdade de gênero, né? São dois temas: o superencarceramento de mulheres nos últimos anos e a violência contra a mulher. Mas antes de tratar desses dois temas, eu gostaria de dar um exemplo que, na minha opinião, ele é sutil, mas ele é bastante revelador do quão distante nós ainda estamos da desigualdade de gênero, como mencionou a professora doutora Alice Bianchini. No ano passado, eu acompanhei, creio que todos nós acompanhamos, o processo que culminou no afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E aí, na época dos debates, ali quando o processo estava no Senado, eu notei um padrão de comportamento que começou a se repetir e eu achei aquilo interessante. Era um comportamento que se repetia entre apoiadores e ofensores do impeachment. Os parlamentares, eles se referiam aos autores do impeachment como Dr. Miguel Reale e Janaína, repetidas vezes, às vezes na mesma frase, Dr. Miguel Reale e Janaína. E aquilo me chamou a atenção, porque aquilo é violência de gênero. Aquilo é violência de gênero, porque violência de gênero não é só a desigualdade de salários, desigualdade de oportunidades, mas violência de gênero é tudo aquilo que atinge a igualdade, a dignidade da mulher de alguma maneira. É tudo aquele tratamento que inferioriza a mulher de alguma forma. E ali na mesma posição, ambos autores do impeachment, ambos advogados, ambos doutores em direito, não havia razão alguma para doutora Janaína Pascoal não ser chamada de doutora e no mesmo espaço que Miguel Reale foi chamado de doutor Miguel Reale. Então isso é sim violência de gênero. O que significa isso? Chamar alguém de doutor, de doutora, de senhor, de senhora? É um significado de respeitabilidade, né? É um cuidado que se tem. E uma sociedade que tem consciência, que tem educação de gênero, ela tem esse cuidado de chamar alguém de senhor, de senhora, né? E o que define, né? Porque eu não estou aqui pensando nas boas maneiras, se foi correto esse parlamentar chamar ou não chamar de doutor, de doutora. Mas o que se pensa, o que eu estou aqui propondo para reflexão é o que leva cada parlamentar a olhar essas duas pessoas na mesma posição, chamar um de doutor e a outra não, né? Isso tem a ver com a imagem da mulher, a percepção da imagem da mulher que cada um de nós tem, né? A percepção da imagem da mulher construída ao longo do tempo na sociedade. Então, é essa imagem que define, né? Isso que antecede ali naqueles segundos que antecedem a fala. E essa imagem, ela é uma construção histórica, religiosa, patriarcal muito forte, né? Vem da época da submissão do mais forte, do mais fraco pelo mais forte, do império da força física, a ausência da mulher nos espaços públicos, né? Até pouco tempo a mulher não tinha direito à educação, né? Então, essa percepção ela é muito forte. E os parlamentares, eles não acredito que tenha sido de propósito, né? Essa construção ela é mesmo muito forte, essa imagem é muito arraigada. Porque algumas pessoas podem falar, não, mas isso é uma coisa banal, uma coisa sutil, chamar ou não chamar de doutora, que coisa sem importância. Mas quanto mais sutil, quanto menos a gente percebe que isso é violência de gênero, significa que mais arraigada está essa percepção de que a mulher é sim um ser inferior na nossa sociedade. Então, pensando nesses dois temas, o superencarceramento de mulheres e a violência contra a mulher, até a Nana Queiroz se referiu que esses temas são mesmo indissociáveis, mas pensando numa perspectiva histórica, o que esses pontos têm em comum? E eu identifico que a entrada da mulher no mercado de trabalho, ela de certa forma contribuiu para esses dois temas se desencadearem, né? Porque qual que é o cenário? De acordo com o IBGE, em 1950, a participação da mulher na economia era de 15%. Em 2010 isso já era 49%, um crescimento muito rápido, né? Em termos históricos, né? A mulher passou a ocupar esses espaços tradicionalmente masculinos. E aí, o que acontece, né? Na sociedade, a ocupação do espaço econômico ela é reveladora de muita coisa, né? Então, para a gente pegar aqui um paralelo, a gente só conhece de verdade uma pessoa quando a
bolso dela, né? E com a sociedade é a mesma coisa, a sociedade diz muita coisa quando há uma ruptura da conjuntura econômica estabelecida ali. E o que a sociedade diz? De acordo com a ONU, apesar dessa entrada da mulher no mercado de trabalho ter significado uma diminuição da pobreza, uma diminuição da desnutrição de uma maneira geral, aconteceu uma coisa curiosa. A pobreza entre as mulheres aumentou de maneira desproporcional em relação à pobreza entre os homens. Então a mulher ela trabalhava mais, mas ela continuava ganhando menos, ficando mais pobre. Daí por que aconteceu isso, segundo a ONU? Essa desigualdade de salários, divisão sexual de trabalho, né? Os postos de comando eles são ocupados sobretudo por homens. A falta de condução de políticas públicas que entendam as especificidades de gênero e atuem para o equilíbrio. Né? O que mais que aconteceu com a entrada da mulher no mercado de trabalho? A dupla jornada, parece um discurso antigo, né? A mulher foi trabalhar fora e continuou com seus afazeres reprodutivos, né? Cuidar da casa dos filhos. São afazeres que cabem também aos homens. Mas aí parece um discurso antigo, mas qual que é o cenário atual? A professora Alice Bianchini também falou. O cenário atual, de acordo com o IBGE, também em 2015, os homens se dedicam, as mulheres se dedicam o dobro do tempo ao serviço doméstico em relação aos homens, né? O serviço reprodutivo, cuidar da casa e dos filhos, né? E o curioso é que em 10 anos, de 2005 a 2015, os homens não aumentaram a sua dedicação sequer em 1 hora. Né? 2005 eram 10 horas semanais para o trabalho doméstico, 2015 eram 10 horas semanais. Tudo isso a mulher ganhando menos, como também se falou aqui. Né? De acordo com o IBGE, a mulher ganha 76% do salário dos homens. Os homens 100%, as mulheres 76%. Quando está nos postos de comando, a diferença ainda é maior. Né? 68% do salário dos homens, né? Parece aquele discurso tão antigo, mas ainda é bem presente. Então, há uma vulnerabilidade econômica da mulher, como também tratou a professora doutora Luciane Boatê. E essa vulnerabilidade econômica, essa feminização da pobreza, é um fator determinante no cometimento de crimes, né? No superencarceramento de mulheres, como também foi referido ontem. A gente tem que enfrentar esse tipo de contra-argumento que fala, mas a pessoa pobre, ela tem escolhas, né? Ela não precisa necessariamente delinquir, mas não, a condição econômica ela é sim um fator determinante. Mas por que mais, né, que essas mulheres estão sendo encarceradas? Né? Como se disse aqui do panorama geral, o contingente carcerário masculino aumentou 220% de 2000 a 2014, dados do Ministério da Justiça. E o contingente carcerário feminino aumentou 567%, super encarceramento de mulheres. Por que elas são presas? 68% tráfico de drogas. Por que elas são presas por tráfico de drogas? Além dessa feminização da pobreza, condição econômica, só para voltar na condição econômica, em 2011, uma pesquisa de Florianópolis, uma família chefiada por um homem branco tinha uma renda de R$ 997. Uma família chefiada por uma mulher negra tinha uma renda de R$ 491. Por que eu estou falando da mulher negra? Porque a mulher negra é esse perfil mais vulnerável da nossa sociedade que condiz com o perfil da mulher encarcerada. Segundo o Ministério da Justiça, a mulher encarcerada ela é negra, pobre, sem estudos, ela é mãe, ela era responsável pelo sustento familiar e ela era empregada no mercado informal de trabalho. Né? Então, essa mulher ela é presa por causa dessa condição econômica. E por que mais? Porque no mercado ilegal de trabalho, no tráfico, as coisas não se diferem muito do mercado legal de trabalho. O que acontece? No mercado ilegal de trabalho, as mulheres têm menos dinheiro, elas são mais pobres, elas têm menos poder. E aí o que acontece? Elas estão nessas posições de transporte de drogas, sobretudo os postos de comando para os homens, e aí elas estão mais expostas ao flagrante. Né? O que acontece? Elas não têm o poder de barganha com os policiais, que livra muita gente do cárcere, policiais corruptos, isso também é uma realidade. Então, a mulher, essa impunidade que tanto se clama, né? Vamos combater a impunidade, mas essa fila da impunidade, ela não é engrossada por mulheres de maneira alguma, né? As mulheres, elas não estão nessa fila. O que mais, né? Por que as mulheres estão sendo encarceradas? O direito penal, a criminologia também não foi muito boa com as mulheres ao longo do tempo, né? Até 1970, a criminologia lidava com a mulher criminosa com base nos estereótipos clássicos de gênero. Se construiu a imagem de que a mulher não delinquia, a mulher era naturalmente boa, a mulher era mais propensa a respeitar as regras. Né? E esses valores muito sólidos, eles se refletem até hoje. Né? Tem um estudo em inglês que
corporações policiais, eles são sobretudo masculinos. O que significa isso? O policial vê a mulher como uma pessoa que merece proteção, justamente porque ela é boa, ela cumpre a lei. E aí o que acontece? Quando a mulher ela delinque, ela decepciona muito, porque ela frustra esses papéis estereótipos de gênero e ela frustra a lei. Então ela merece ser severamente punida, duplamente punida. Né? O que mais? Um traço marcante da criminalidade feminina em relação a drogas. A maioria das mulheres elas contam a história do envolvimento afetivo com alguém do sexo masculino. Né? A professora doutora Luciane Boatê também falou disso ontem, mas a perspectiva que eu quero trazer, longe de reafirmar esse estereótipo de que a mulher não delinque, que ela só delinque quando ela é coagida, de maneira nenhuma, mas esse traço de que ela tem uma relação de afeto com alguém, isso acontece, isso é também uma realidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que a desigualdade de gênero, ela impacta a autoestima da mulher de uma maneira muito avassaladora. A gente sabe que o encarceramento no Brasil, ele tem a ver com essa seletividade, né, penal do sistema de justiça. Né? A pessoa encarcerada ela é aquela marginalizada racialmente, socialmente. Então, a pessoa pobre ela já tem a autoestima muito baixa, aquele cidadão de segunda categoria que não participa da sociedade organizada. Ele não tem saúde, não tem educação, não tem lazer, não tem transporte. E aí a desigualdade de gênero deixa a autoestima dessa mulher ainda pior. E aí elas mesmas dizem que elas incidiram no crime por amor. Mas elas não é pelo amor ao outro, é pela falta de amor a si mesma. E aí a desigualdade de gênero ela também atua nesse sentido. Né? Então, voltando ali na inserção da mulher no mercado de trabalho, agora para dizer da relação com a violência, o que acontece? É um consenso entre os historiadores também que essa entrada da mulher no mercado de trabalho provocou um aumento dos conflitos sociais, sobretudo domésticos. Né? E aí qual foi a resposta do grupo dominante, os homens? Que é normal, quando há uma ruptura, né, do poder estabelecido, também que se mantenha o status quo. E aí, qual foi o esforço dos homens? O esforço dos homens foi no sentido de incutir o medo e a violência. Né? E aí, o que piora o cenário é que a violência contra a mulher é legitimada socialmente, né? Como disse também a professora Alice Bianchini, 82%, em briga de marido e mulher não se mete a colher, 89%. Roupa suja se lava em casa. Né? Mas o que eu quero tratar aqui é sobre a legislação de proteção à mulher, né? Um segmento da doutrina que diz que essa legislação de proteção seria criar uma figura de ultra-vulnerabilidade da mulher na legislação como a Maria da Penha. Esse segmento da doutrina ele diz que dar esse benefício, essa proteção à mulher, seria um prejuízo aos homens. Né? Então seria fazer uma outra desigualdade, né? Agora em prejuízo aos homens. Mas dá também, os que entendem dessa forma, eu entendo que é uma concepção bastante equivocada, porque há um consenso de que há uma disparidade material de direitos entre homens e mulheres. Isso ninguém se opõe a isso. Mas aí, ao mesmo tempo, pregar uma igualdade formal na legislação, sem essa igualdade material na sociedade, me parece muito complicado. E aí eles dizem que o direito penal ele não deve cuidar disso, que a mudança tem que partir da sociedade. Mas aí, num cenário em que não há condução de políticas públicas, não há alteração de comportamento doméstico, pregar já essa igualdade formal na legislação, né, me parece, eles falam que o direito penal, então, não deve cuidar disso. Mas me parece que, nesse caso, nesses corriqueiros óbitos, violações a direitos humanos, o direito penal, ele não pode permanecer inerte, ele adquire o caráter de última ratio, de direito penal de emergência, se ele consegue evitar esses óbitos corriqueiros, né? E aí eles também dizem que o direito penal ele não deve ter um destinatário específico de sexo, né? Ele não pode ser para a mulher. Mas me parece que a mulher ela parte mesmo de uma posição de vulnerabilidade pré-estabelecida, ela é vítima, né? Ela pelas oportunidades que recebe, as desigualdades, né? Pelos resultados que ela alcança, ela parte dessa posição de vulnerabilidade pré-estabelecida. Mas eles dizem dessa impessoalidade do direito penal. Mas me parece que a impessoalidade do direito penal, ela tem mais a ver com obstar o exercício do direito penal do autor, do direito penal do inimigo, né? E não
a impessoalidade do direito penal não pode ser um obstáculo para tratar a vítima como vítima, para conferir um tratamento desigual ou desigual como manda a nossa Constituição. Então, às vezes, me parece que falta uma educação de gênero, às vezes entre os próprios especialistas, porque essa imagem construída da mulher ao longo do tempo, ela cega, né? Então, a gente precisa falar de educação de gênero. A população, a sociedade, os juristas precisam entender que a igualdade de gênero é benéfica para a sociedade como um todo. É a perspectiva da transversalidade de gênero, assentada nos mais recentes documentos internacionais. Né? Mas aí a gente precisa discutir gênero. Só que para a gente discutir gênero, a gente precisa de condução de políticas públicas para o mundo ser seguro para a gente discutir gênero. Porque como é que a mulher vai responder uma cantada na rua e falar assim, não, esse corpo aqui é meu, para eu fazer o que eu quiser. Não é para você não tem direito de falar do meu corpo. Para eu poder responder a um elogio à minha aparência, quando só cabe um elogio à minha competência no ambiente de trabalho. Para eu poder responder quando um chefe coloca a mão na minha cintura. O mundo precisa ser seguro, o mundo ainda não é seguro para isso. Para poder terminar um relacionamento sem correr o risco de ser perseguida, violentada, assassinada. O mundo ainda não é seguro para eu usar a roupa que eu quiser, sem me sentir um pedaço de carne disponível, à disposição de quem quiser. Né? Então, esse estudo de gênero ele é muito contemporâneo. Há uma dificuldade, dificuldade de informação, falta de levantamento de dados responsável, mas a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa olhar para trás, para as origens, mas a gente também precisa olhar para as movimentações sociais atuais. A gente não pode ter medo de discutir BBB, discutir José Maia, Caio Blá, Otaviano Costa, Silvio Santos desqualificando Raquel Sherazade. Parece que eu estou falando coisa de fofoca, mas isso é estudo de gênero. Né? As discussões na sociedade elas são muito rasas. As pessoas vão tentar supostamente defender a mulher numa situação como essa, que eu me referi a Caio Blá e Otaviano Costa, e sai um mar de machismo, porque não há igualdade, não há essa educação de gênero. Né? Então, a perspectiva que eu queria colocar era essa, de que a gente precisa desconstruir esses discursos das princesas indefesas, do eu vou contar para o seu pai, transferindo todo o poder do ambiente doméstico para o masculino em uma frase, né? E para isso a gente precisa discutir gênero na sociedade, né? E isso também está nessas sutilezas, né? Eu falei do respeito, do chamar de doutor, de senhor, de senhora. Isso também está nas sutilezas, porque a sociedade que tem educação de gênero, ela presta atenção nesses detalhes, porque senão se normaliza essa sensação de que a mulher é sim um ser inferior. E agora, só para fechar, eu gostaria de citar uma pesquisa que eu até vi, bem recente, eu vi ela semana passada, a Universidade de Northwestern, da Universidade Americana. Eles monitoraram as manifestações da Suprema Corte dos Estados Unidos durante 25 anos. E aí eles constataram que as juízas da Suprema Corte, elas são muito mais interrompidas do que os juízes da Suprema Corte. E elas são interrompidas por advogados e juízes, não pelas advogadas e juízes. E o que é isso? Isso é a primeira regra do respeito. Quando um fala, o outro escuta. As pessoas não estão interessadas no que as mulheres têm para dizer. As pessoas não consideram o que as mulheres têm para dizer. E aí me preocupa um pouco, porque a gente tende a olhar para as sociedades, para as democracias mais consolidadas, para ter uma ideia do nosso futuro, né? É normal que a gente faça isso, mas aí a gente pega os Estados Unidos, que apesar do presidente parece que é uma democracia mais consolidada, mas aí a evolução natural da sociedade não necessariamente ela se reflete na desigualdade de gênero. A gente precisa ter uma atenção especial para isso, né? Porque as pessoas não estão interessadas no que as mulheres têm para dizer e elas estão querendo desrespeitar as mulheres, né? E só por fim essa campanha das redes sociais, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Apesar do valor que ela tem, por colocar as coisas na discussão, tem um problema de abordagem, na minha opinião. Porque mexeu com uma, mexeu com todos. A gente não pode mais construir polaridades, né? Colocar o homem contra a mulher, porque eu não posso esperar que uma mulher me defenda. Eu preciso que os homens escolham não me ofender. Eu preciso que, se eu esteja ofendida, que o homem também me defenda, né?
igualdade de gênero é benéfica para a sociedade como um todo. E antes porque as mulheres querem que as especificidades delas sejam reconhecidas, mas antes disso a gente precisa ser enxergada na igualdade do pertencimento à mesma espécie, porque os direitos das mulheres, eles são sobretudo direitos humanos, né? E era essa a perspectiva que eu queria colocar. Muito obrigada.